E para contar mais para a gente desse mercado, está comigo hoje Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. O Tiago está acompanhando de perto toda essa tendência de pressão nos preços que o mercado assumiu e se aprofundou, principalmente depois da questão do tarifaço lá dos Estados Unidos. Enfim, a gente quer entender quais as estratégias estão sendo adotadas hoje pelo mercado e principalmente como o pecuarista está se virando diante dessa pressão nos preços. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente num contexto difícil para o setor como um todo, né, Tiago? Mas para o pecuarista mais ainda por conta dessa pressão intensa que a arroba vem sofrendo, né? Como é que o mercado está se virando diante aí dessa pressão e o que está acontecendo? Quais são os destaques que você traz para a nossa audiência? Seja bem-vindo. Olá, Alexander, do Notícias Agrícolas. Sempre muito bom estar aqui junto com vocês para falar sobre pecuária, falar sobre mercado e entender um pouquinho todo esse movimento, né, de incerteza, obviamente, de pressão em cima das cotações, dado todo o cenário aí político econômico, Brasil, Estados Unidos, a questão de oferta no campo e obviamente traz certa instabilidade, né? Uma indefinição de compradores e vendedores, a busca aí por, obviamente, sempre preços melhores, de um lado, obviamente, a indústria olhando e compondo escala a níveis de preços, mas também ofertando preços menores, pecuaristas muitas vezes não querendo entregar o seu animal, buscando preços superiores que estavam conseguindo negociar 15 dias atrás, mas realmente é um mercado de certa indefinição. Obviamente ele vem de certa maneira estabilizado, não de agrado do pecuarista, lógico, mas no patamar de seus R$ 300, podemos falar disso, mas obviamente o mercado futuro sinaliza uma pressão mais baixista para o final do mês, dado esse cenário aí de segunda quinzena, menor consumo. Mas é um mercado de indefinição, muitos fatores aí impactando a formação do preço. Não só a questão da tarifa, tá, Alexander, mas também toda a dinâmica de oferta de gado, um cenário aí diferente do que foi o ano passado. A gente tem também a questão da competitividade com as outras carnes, o consumo doméstico, de certa maneira, um pouco mais frio, mais lento, nesse mês de julho, hábito alimentar muda um pouquinho com as férias escolares, então tudo isso são ingredientes para a gente entender a precificação do boi gordo nesse momento. É, a gente tem, então, pelo contexto que você trouxe para a gente, oferta maior, demanda menor, o complicador da tarifação já trazendo aí, por enquanto, incerteza em relação às exportações e o mercado, de uma forma geral, se aproveita disso, dessa incerteza, né, Tiago? Ninguém quer pagar mais sem saber o que vai acontecer lá na frente. Só para a gente entender ou contextualizar como é que o mercado está se virando nesse período aí de incerteza. Comercialização está truncada, né? Tá difícil aí ter bons negócios ou negócios acontecendo e cada um tá tentando puxar a brasa para sua sardinha aí, não? Então, é um ponto. Vamos tentar entender essa dinâmica. É natural de quando eu tenho volatilidade no mercado, quando eu tenho, obviamente, uma preocupação com o que vai acontecer e como o mercado ele vai se comportar. É um cenário. Não vou chamar de crise, mas quando a gente tem cenários como uma questão sanitária, uma questão de tarifas, barreiras, questões comerciais envolvidas, eu tenho um terreno fértil de oportunidades que eu digo, obviamente compradores e vendedores, então isso vai estar presente. Agora, a gente faz um passo atrás, a gente tem um ano onde a chuva foi melhor do que o ano passado. Os passos, eles entram praticamente em maio, junho, de certa maneira, ainda confortáveis em algumas regiões. Então, a gente começa a observar queda no preço na segunda quinzena de junho. Já com os pastos, sim, já diminuindo, e óbvio, impacta esse clima seco, esse clima já do inverno, fazendo com que haja necessidade de descarte dos animais. Somado, sim, ao desmame, a gente teve uma estação reprodutiva,
né? Demorou um pouquinho mais, dado até mesmo a seca e recuperação de preço. Isso fez também que o desmame ele viesse nesse período aí de maio, junho. Então, eu tenho a oferta de vacas, né, nesse mercado. Então, ajuda a entender pelo lado da oferta. Tá? A gente tem mais essa disponibilidade somado a um volume de animais em confinamentos maior. Então, a gente tem uma lógica de mais disponibilidade de animais, dado todo esse cenário produtivo, seca, né, clima frio, termino em confinamento, semi-confinamento, que seja. Muitas vezes eu entrego por um confinamento para um boitel e eu tenho um volume de animais confinados maior esse ano. Isso faz com que haja garantia de escala, haja os contratos que vão fazer com que o frigorífico em si, obviamente, planeje a sua escala de abate e vai alongando. Então, a gente observa também, desde a segunda quinzena de junho, um alongamento das escalas da indústria. E isso faz com que esse cenário fique, além de ofertado, obviamente, pressionado por escalas mais longas. Então, e aí eu nem estou falando de tarifa do Trump ainda, tá? É. Porque a oferta, ela já vem ajudando. E aí você até mencionou, a própria demanda interna ela vem de certa maneira mais lenta. Ao contrário da demanda externa, mas sempre lembrando, 30% vai para fora, 70% fica aqui. Então, por mais que em alguns meses a gente chegue a 35%, a 33%, mas a grande parte de formação de preço é o mercado doméstico. Então, são ingredientes, sim, obviamente, para estimular e quando eu falo estimular, essa incerteza soma-se a toda ao cenário global de indefinição de tarifas, eu coloco um ingrediente a mais, onde eu tenho sim uma especulação maior no mercado, uma pressão de mercado. E aí abre essa janela de oportunidades. A indústria, obviamente, ela monta escala mais longa, a indústria ela já começa a redear para o segundo semestre, abrindo uma janela aí de proteção de preço, que o pecuarista deveria fazer também. Então, são todos os ingredientes para entender esse mercado, vamos dizer, período final de junho e essa tarifaço aí, pelo menos até agosto, entender como se comporta o mercado. E sabe o que me chamou a atenção, Tiago? Um boletim de hoje de manhã que o próprio CPEA divulgou, mostrando como é que está sendo a comercialização nesse momento, né? Dando prioridade, de repente, para as compras de vacas, principalmente, o que seria uma estratégia boa, né? Não sei se dá para falar de estratégia boa diante da pressão que a gente está vendo nos preços, mas uma estratégia de mercado nesse momento, tanto dos frigoríficos, que, como você lembrou, já estão com escalas compostas, então eles fazem mais o ajuste das escalas com a participação maior das fêmeas, e para os pecuaristas a possibilidade de reter os animais, os bois, os machos aí, para esperar a resolução desse imbróglio para esse mercado reagir e ver se coloca esse animal com preços melhores mais adiante. Por enquanto o mercado está se virando com essa estratégia, Tiago, dá para dizer isso? Eu acredito que em alguns lugares, né, várias regiões do país, isso vem Ainda não. ocorrendo. Você bem destacou. É uma estratégia, seja do produtor, seja da indústria. O frigorífico, Super. obviamente, quando cai o preço, né, do boi gordo, mas a carne também cai, até porque o volume no atacado muito estocado, isso vai reduzindo. Então, o próprio spread de compra do boi e venda da carne diminui. Então, ele busca a carne. Como eu bem mencionei, você comentou aí, a gente tem uma escala já feita por alguns players confinadores, então faz com que o balcão ele fique mais precificado, mais para baixo de bois, muitas vezes sem padrão, outras vezes pela vaca. Então isso é natural. Assim como o pecuarista, que ele busca, obviamente, de todo esse reflexo de menos pasto, um desmame um pouquinho mais tardio, colocar essa vaca para aproveitar um giro financeiro, até mesmo disponibilidade diária para esse tipo de animal, somado, claro, a grande questão que nem você mencionou de eu aguardar uma resolução ou uma melhora no preço para entregar um boi gordo que tem um melhor rendimento, assim por diante. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente fala dos preços, principalmente da carne, e o impacto disso na formação dos preços da arroba, mas
Eu queria trazer para a nossa conversa um posicionamento que a gente já está vendo acontecer e aparecer na imprensa e saber se de fato isso já está impactando de alguma forma na distribuição da oferta pelo Brasil. A BIEC lembrou por exemplo, setores locais, o próprio Mato Grosso do Sul confirmou que frigoríficos que têm a sua produção focada nos Estados Unidos, já pararam ou já estão parando de produzir a carne para esse país, para entregar aí para esse país. Isso já ficou claro para o mercado? Vocês aí no CPEA têm captado algum impacto de sobra de oferta ou remanejamento dessa carne, enfim, alguma coisa que confirme essa paralisação da produção para os Estados Unidos, Tiago? Olha, é natural quando a gente tem essa programação, pensando que 1º de agosto já está aqui, né? Vamos falar, que são 14, 15 dias. Então, quando a gente tem essa notícia, há uma reorganização natural das indústrias regionalmente para buscar, obviamente, um reflexo aí negativo. Então, obviamente, se antecipando esse movimento. Então, isso é natural. Obviamente, conversando com agentes, tem esse cenário, um cenário um pouco mais lento, obviamente, de compras, seja para o mercado no geral, até mesmo especificamente nos Estados Unidos. A gente precisa destacar também que a gente tem os grandes players. Eu tenho, por exemplo, players que estão na América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, como no caso do Minerva, que obviamente pode realocar, né, deixar de exportar do Brasil para colocar carne desses países, assim como o JBS na Austrália, que pode colocar também essa carne nos Estados Unidos. Então, a nossa visão aqui no CPEA, lógico que no curtíssimo prazo não tem muito manejar, são contratos, então eu tenho que dar um break se eu vou deixar de exportar. Em alguns momentos eu vou direcionar isso para o mercado doméstico e em outros eu vou direcionar para outros países. Acho que um número importante que aí a gente precisa destacar e claro, o mercado ele está atento, o mercado ele vem observando. Os Estados Unidos compram muita carne nossa em março e abril. Vale lembrar que também entrou os 10% de tarifa em abril, né? Então eles estocaram. A gente tem alguns players que conseguem estocar carne nos Estados Unidos e já não antecipando o tarifaço, mas a própria tarifa de 10% e possíveis outras relações. Eles fizeram um bom estoque entre março e abril. Eles compraram mais de 40 mil toneladas, voltando a comprar 18 mil toneladas em junho. Mas o que que é interessante quando a gente olha junho, né? Junho, Estados Unidos realmente ele sai lá de abril, março, abril, de mais de 40 mil toneladas para 18, menos de 20 mil toneladas. E as nossas exportações em junho praticamente se iguala a abril como um dos maiores recordes. Foi Sim. menor do que abril, mas muito próximo. Então, se a gente pensar em meses da história, eu acho que talvez junho foi um quarto, quinto, sexto, o maior mês de exportação. Então, mesmo os Estados Unidos recuando, a gente exportou para outros países. Então, qual que é a nossa visão? Lógico que no curtíssimo prazo há essa paralisação, há essa lentidão na compra, para, óbvio, entender como o mercado ele vai trabalhar e até mesmo redirecionar de outras plantas de outros países. Agora, a gente tem um mercado também mundial com muita baixa oferta. Os próprios Estados Unidos vão sofrer muito com isso, porque outros países carnes mais caras. Então, o hambúrguer lá, por exemplo, vai ficar mais caro. E eu tenho, mesmo esses países exportando, o Brasil pode conseguir pegar, aumentar países que já compram a nossa carne e também eu conseguir absorver mercados que vão deixar de comprar desses países que estarão exportando para os Estados Unidos. Então, é um mercado ainda de curtíssimo prazo, sim, nesse ambiente incerto de redução de abate, paralisação de envio, óbvio, mas também de médio e longo prazo de ajuste normal do equilíbrio do mercado. Pegando carona nesses cálculos que você trouxe aí, é interessante, né, Tiago, porque tecnicamente a gente teria que trabalhar aí com 20 mil toneladas, 18 mil toneladas, que foi a última exportação dos Estados Unidos. Até que ponto distribuir 20 mil toneladas é complicado ou não? E até que ponto isso pode, de fato, pressionar, né, as cotações no mercado interno, né?
Eu acho que isso pouca gente está trazendo essa discussão para esse tema para discussão e olhando por esse cenário, olhando nessa ótica, me parece, queria ouvir sua opinião, que não faz muito sentido tanta pressão nesse momento, não? Olha, é claro que a gente está falando, vamos falar um número absoluto, aí 20 mil toneladas, que nem você mencionou, a gente está exportando aí 250 ou 240 que seja. Então, arredondando, tá, gente? Até um pouquinho menos de 10% do que a gente exporta, ou para o número ficar redondo, 10% mais ou menos, tá? Do que a gente exporta mensalmente. Então, fazendo uma média ou um pouquinho menos, né? Os Estados Unidos foram 12% de junho, janeiro a junho, mas obviamente pegando esses dois gatilhos de abril e março. Mas pensando nessas 20 mil, 18 mil toneladas, é claro que no curtíssimo prazo eu não tenho muito manejo. É, Natural. é, Ou eu faço um belo no desconto. Isso vale para qualquer negócio. Eu trabalhar com estoque, esse é o grande problema. Agora, há um ajuste entre oferta e demanda. Evidentemente, como vem ocorrendo, eu demando menos de um pecuarista, eu a longa escala, tá? Obviamente, essa carne eu tento agregar um valor menor mesmo e colocar para um país que já está comprando. É claro que eu tenho características diferentes dos negócios, seja do produto, boi que vai para os Estados Unidos, que vai para uma China, que vai para uma Europa, para outros países, assim como as características de negociações e preço. Mas, obviamente, que eu consigo, como eu disse, então no curtíssimo prazo não, mas no médio prazo, e quando eu falo médio prazo, não são meses, anos, é mês seguinte, 2 meses, eu consigo, obviamente, equilibrar esse mercado. Então, por isso que eu acredito sim que traz esse impacto, traz essa incerteza, é problemático, mas eu acredito que a dependência mundial e o Brasil, por ser o grande exportador e conseguir olhar para outros mercados, e o número de junho mostra isso, eu acredito que não é um cenário assim muito complexo para carne bovina, diferente de uma laranja, né? Podemos citar outros problemas com frutas, etc., mas a carne bovina olhando por esse prisma e por esse lado, realmente eu acredito que não tem um impacto tão forte. é. O José Ricardo de Luca diz o seguinte aqui na participação dele pelo nosso chat. Bom dia, nesse tipo de briga a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, no caso o nosso. Os Estados Unidos são muito mais fortes, mas a gente precisa lembrar que os Estados Unidos vem passando por um momento delicado também de oferta de carne interna lá complicada, né, Tiago? Ou seja, se eles não conseguirem buscar parceiros alternativos para fornecer essa carne que o Brasil fornece, problema de inflação pode se complicar lá para eles, principalmente inflação da carne, né? Não, perfeito, obrigado aí pela pergunta, participação, mas é exatamente isso. Partindo do pressuposto que é a menor oferta de carne disponível, de estoque de carne, 2005 mundo, né? Estados Unidos, 2025 é o menor estoque de carne desde 2006, então praticamente 20 anos, é o menor estoque de carne. Partindo desse pressuposto, partindo do pressuposto que a gente comentou aqui nesse bate-papo, que outros países vão fornecer para carne para os Estados Unidos, então outros países vão ficar sem a carne desses países novos fornecedores, ou que vão aumentar o fornecimento. Então, por isso que eu acredito que o mercado para o Brasil se equilibre, mas consequentemente eu tenho um problema seríssimo dentro do mercado norte-americano, que é a de inflação. E a gente vem acompanhando os últimos anos, é um mercado realmente que vem trabalhando para o padrão deles, com alta taxa de juros, inflação. O povo americano, obviamente, ele elege o Trump porque ele estava descontente, tem toda a questão do nacionalismo, recompor indústria, e a gente sempre está falando que estamos negociando com um presidente que ele é empresário, ele é comerciante, ele é negociador. Então é natural que sim, ele venha para a mesa e ele vai tentar blindar o máximo a indústria e o povo americano. Só que, especificamente para carne bovina, ele provavelmente ele tem um problema seríssimo de inflação. O hambúrguer ele já começa a subir nos Estados Unidos, né? A gente vê é,
comentários de rede de varejistas realmente subindo o preço do lanche, do hambúrguer. Então, realmente, eu posso ter um efeito muito drástico para o povo norte-americano. E, no caso, é, obviamente, a falta de carne gerando inflação. É. Ô, Tiago, só para a gente finalizar, impacto nos preços. A arroba do boi, você falou aí que está na casa dos R$ 300. Você acha que ainda tem pressão suficiente para romper esse patamar? É um piso importante aí para o setor, né? Tá todo mundo de olho nesse Sim, patamar, né? sim. É, a gente, como eu mencionei, o indicador do CPEA aí trabalhou na casa aí dos seus 299 desde a sexta passada, 300, 298 e 80. A gente vem olhando esse patamar de preços, negócios de 295 a 305, pecuarista tentando 310, 315, às vezes não conseguindo, obviamente, lotes maiores, padronizados, de contrato, de garantia de escala, de fidelidade, conseguem. Mas eu também tenho a indústria tentando, obviamente, os seus 290. Então, é uma variabilidade e, infelizmente, a gente entra numa segunda quinzena do mês e o mercado futuro sinaliza preços no patamar aí dos seus 295 e 296. Eu acredito que vai ficar nesse range. Infelizmente, um pouco abaixo dos 300, dado que o mercado futuro sinaliza, mas a gente ainda tem alguns dias, né, até o bater do martelo aí da tarifa. Podemos ter boas surpresas, como podemos ter a confirmação. Então, é um patamar de preço mais pressionado. É. Trabalhando aí o indicador em média de 300, o mercado futuro 295, 296. Então, acredito que fique nesse range de preço, pelo menos pensando no mercado paulista. Essa queda da arroba já chegou na carne? Olha, a carne, ela está sendo negociada em média R$ 313 arroba, né? Pensando arroba, né? Para a gente fazer um comparativo com o boi. A média, né? O spread, preço do boi, preço da carne chegou a R$ 20, R$ 15, alguns dias, algumas semanas atrás, até mesmo antes do tarifaço. Então a queda da arroba joga uma pressão também no preço do boi gordo. Não é o menor spread. Chegamos a ter uma diferença de R$ 10 lá em janeiro, quando o preço do boi estava muito forte, dado a oferta restrita, e obviamente o preço da carne não vendendo muito no começo do ano. Então, eu tive uma diferença, mas a gente está falando de um dos menores spreads ao longo do ano, de R$ 13. Então, isso também prejudica a conta, obviamente, da indústria. Então, pensando no spread, a carne ela já caiu bem também, mas pensando num de R$ 15 de diferença, ainda tem esse espaço. Então tem que ver o comportamento da arroba. Se a arroba sustentar, a carne pode até, obviamente, ter um alento, mas por ser segunda quinzena do mês, É. a carne realmente ela praticamente caiu o quanto caiu o boi gordo, a carne estava trabalhando 335, 330, agora a gente fala de uma arroba de 313 da carne. Então É. realmente ela acompanhou o boi gordo. Só falta chegar no consumidor lá na ponta final, né? Essa É, é mais lenta de chegar, mas enfim, vamos ver como é que vai ser aí o comportamento nos próximos dias. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela disponibilidade de compartilhar o que vocês vão captando e absorvendo aí de informação do mercado no CPEA para os nossos internautas aqui no Notícias Agrícolas. E volte sempre, Tiago, sempre bom te ouvir. não, eu que agradeço, é sempre muito bom estar conversando, né, com a equipe do Notícias Agrícolas, com todos seus ouvintes, telespectadores. Então e em momentos assim é importante a gente estar trazendo informação, ouvindo, obviamente, também do pecuarista. Esse é o papel do CPEA, né? Além, obviamente, de fazer os indicadores e levar uma informação precisa, consistente para toda a cadeia pecuária. Obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos. Obrigado.